A verdadeira razão pela qual muitas pessoas aceitarão a marca da besta, conforme descrito em Apocalipse 13, versos 16 e 17, é que ninguém poderá comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ao ler o livro do Apocalipse, lemos sobre a marca da besta e que as pessoas adorarão a besta, e automaticamente pensamos que esses sinais acontecerão de um dia para o outro. Mas a verdade é que isso não acontecerá de um dia para o outro. O espírito do anticristo já está em ação. O Deus deste mundo já está em ação, e é isso que a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 4, verso 4. O Deus desta era cegou a mente dos descrentes, para que eles não possam ver a luz do Evangelho que mostra a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 1 João 4, verso 3. Mas todo espírito que não reconhece Jesus não vem de Deus. Este é o espírito do anticristo, o qual vocês ouviram dizer que está vindo e agora já está no mundo. Se você perguntar a qualquer pessoa hoje se, quando o anticristo voltar com a marca da besta, ou se o tempo para a marca da besta chegar, eles aceitarão a marca. A resposta que você ouvirá da maioria das pessoas é não. Sabemos o que a marca significa, sabemos o que ela significa e sabemos de onde ela vem. Então, eu sempre me perguntava por que diabos alguém aceitaria a marca, porque isso não faz sentido para mim. Por que alguém a aceitaria? Como o anticristo e o diabo planejarão seu recrutamento para sua marca? Que abordagem eles usarão para fazer as pessoas aceitarem a marca? Existem duas maneiras principais que o diabo fará isso, e explicaremos as duas maneiras e como elas estão funcionando no mundo hoje. As duas maneiras principais são a decepção e a idolatria. Estes são os planos do diabo para fazer as pessoas aceitarem a marca da besta. Agora, como essas coisas estão se desenrolando hoje? Vamos olhar para a decepção. A primeira abordagem do diabo em qualquer ocasião é a decepção. Há uma razão pela qual Jesus chamou esse ser de pai da mentira. Sabemos sobre tecnologias e aqueles que as inventaram. Satanás inventou mentiras e enganos. João 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o início e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala a mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Uma das táticas primárias do diabo é o engano. No Jardim do Éden, ele usou o engano. Ele tentou isso em Jesus, mas falhou. Ele usará e está usando o mesmo método hoje no mundo. Quando o anticristo chegar e tomar o centro do palco, ele não virá com olhos vermelhos e chifres saindo de sua cabeça. Ele virá como um homem de paz. Ele enganará o mundo fazendo-o acreditar que é a solução para todos os problemas do mundo. E essa é a decepção com a qual ele virá. Ele não deixará sua verdadeira intenção ser conhecida inicialmente. O mundo confiará nele, exaltará ele, elevando-o. O tipo de abordagem com o qual ele virá fará com que as pessoas o adorem. Ele fará coisas que outros não podem fazer. Ele trará soluções que outros não podem. Ele trará paz onde outros falharam. 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo falará mal contra Deus. Ele dirá muitas coisas ruins sobre Deus apenas para enganar as pessoas para que possam adorá-lo. O anticristo desviará o foco das pessoas de Deus para ele mesmo. Apocalipse 13, versos do 1 ao 10. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de um leão.
e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que falava grandes coisas e blasfêmias, e foi-lhe dado poder para continuar por 42 meses. E ele abriu sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo, e os que habitam no céu. E foi-lhe dado fazer guerra aos santos e vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre todas as tribos e línguas e nações, e todos os que habitam sobre a terra o adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Aquele que leva ao cativeiro irá para o cativeiro. Aquele que mata com a espada deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Ele parecerá maravilhoso, será encantador e bem-sucedido, será energizado pelo próprio poder do inferno. Você nunca viu tal carisma demoníaco. Ele enganará as pessoas, enganará nações, enganará milhões. Ele será energizado demoniacamente. Milhões o adorarão. Ele será um emblema de reconciliação, será um símbolo de paz, um farol de esperança, um caminho para a utopia, uma luz guia cheia de falsas promessas. Ele parecerá a solução e aparecerá como um anjo de luz. Ele virá como uma ovelha, mas é um lobo. Ele virá como um cordeiro, mas é um dragão. Ele virá sem corrupção, mas está cheio de corrupção. O diabo tem poder real. No entanto, seu poder não se compara ao poder de Deus, mas mesmo assim, ele é um ser poderoso que não deve ser subestimado. Afinal, ele é formalmente um dos mais altos anjos de Deus e tem o poder de enganar e emular milagres. O segundo é as coisas materiais. O diabo oferecerá a muitas pessoas coisas materiais. Diga-me, quem não quer ter uma boa vida? Existe alguém na Terra que não gostaria de se tornar um bilionário? O diabo sabe disso e usará as coisas materiais que não durarão para enganar as pessoas a seguir o caminho errado. Apocalipse 13, versos 16 e 17. E que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Sem a marca, as pessoas não poderão comprar ou vender. Esta é uma das razões pelas quais as pessoas aceitarão a marca. Passando para a idolatria, o segundo método é a idolatria, e isso virá depois que as pessoas forem enganadas. É quando você verá pessoas adorando outras pessoas. O anticristo será um ídolo, uma celebridade quando chegar. Este homem será amado, ele será absolutamente adorado pelo mundo. Agora quero fazer uma pergunta. Você não acha que o mundo está pronto para ele? Muitas vezes nos sentamos em frente à televisão e assistimos filmes, assistimos esportes, vemos muitas coisas na televisão e amamos elas. Há alguns músicos que amamos, há muitos esportistas que amamos. Não estou dizendo que devemos odiá-los. Não é ruim amar o esporte ou os esportistas, mas chegou a um ponto em que muitas pessoas adoram esses artistas ou esses atletas. Como chegamos a este estágio no mundo? As pessoas agora adoram outros seres humanos. Você vê shows lotados de dezenas de milhares de pessoas cantando o nome de uma pessoa, exaltando essa pessoa, elevando essa pessoa, literalmente milhares de pessoas gritando o nome de alguém, dormindo meses em uma fila simplesmente para ver uma pessoa a quilômetros de distância. Você diz que isso não é adoração? Sim, é. Olhe para as letras de uma música que cantamos hoje. As músicas antigamente adoravam e exaltavam o nome do Senhor, mas agora você vê pessoas exaltando outros humanos e se adorando. É idolatria. Você vê celebridades andando na rua e as pessoas literalmente desmaiam ao vê-las. 2000 anos atrás, ídolos eram imagens gravadas e estátuas massivas, as quais as pessoas se curvavam e adoravam. Mas o diabo se move com o tempo.
Agora somos sofisticados demais para nos curvarmos diante de alguma estátua de madeira, então os ídolos modernos para nós são celebridades. Você nunca deve dormir como cristão. Você não deve pensar que o plano do homem do pecado virá apenas após o arrebatamento ou algum tempo depois na vida. João compartilhou a revelação vinda do mar e a besta vinda da terra. Em 2 Tessalonicenses 2, a Bíblia falava sobre um homem em particular chamado o homem do pecado. Ele também foi chamado o filho da perdição. A Bíblia diz que este homem virá nos últimos dias. Ele começará a ser operacional nos últimos dias. Precisamos ter isso claro para que tenhamos uma compreensão de quando este homem do pecado aparecerá. O versículo 3 diz: ninguém de maneira alguma vos engane. Porque aquele dia não virá, exceto que haja antes uma apostasia, e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Este homem será revelado ao mundo. Todos verão este homem em ação. O que este homem do pecado fará? O versículo 4 continuou: o qual se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou se adora, de modo que ele, como Deus, se assenta no templo de Deus, mostrando-se que é Deus. Agora vimos que ele tem os mesmos atributos da besta mencionada no livro de Apocalipse 13. Este homem falará blasfêmias. Ele se posicionar como Deus para que as pessoas possam adorá-lo. Quando este homem começará seu trabalho? Quando as pessoas começarão a trabalhar para ele? É após a vinda de Cristo ou agora? 2 Tessalonicenses 2, verso 7, nos deu o tempo em que este homem do pecado começará seu trabalho. A Bíblia diz: pois o poder secreto da ilegalidade já está em ação. Mas aquele que agora o detém continuará a fazê-lo até que seja tirado do caminho. Devemos ser verdadeiros conosco mesmos. O espírito do anticristo já está entre nós. Ele já está trabalhando e não estamos vendo. À luz dessas revelações, torna-se imperativo refletirmos sobre a condição atual do mundo e nosso papel individual dentro dele. Vivemos em tempos em que a linha entre o certo e o errado, a verdade e a mentira, parece cada vez mais turva, facilitada pela proliferação de enganos e idolatrias modernas. Em um mundo sedento por esperança e verdade, a figura do anticristo, embora ainda não revelada em plenitude, nos serve como um alerta sério sobre o poder da decepção e a necessidade de discernimento. No entanto, o coração deste chamado não é o medo, mas sim o convite à esperança e à redenção. A presença do anticristo, a idolatria e a decepção não são o fim da história, mas sim lembretes de que nossa esperança não reside nas figuras de poder deste mundo, nem nas riquezas materiais que eles oferecem. Nossa esperança está ancorada na pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, cujo nome está inscrito no livro da vida. Este é um chamado a todos nós para reavaliarmos nossas prioridades e onde temos depositado nossa fé. Não se trata apenas de rejeitar a marca da besta como um ato isolado de rebeldia contra um sistema corrupto, mas sim de abraçar uma vida que testemunha a verdade, a graça e o amor que encontramos em Cristo. Ele nos chama para sermos luz em meio à escuridão, sal em uma terra que perdeu seu sabor. Ele nos chama a viver não como aqueles que têm medo do que está por vir, mas como aqueles que têm a certeza da vitória que já foi conquistada na cruz. Diante dos desafios e enganos destes tempos, que possamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que possamos ser encontrados firmes, não apenas resistindo à marca da besta, mas vivendo de uma maneira que honre o nome de Jesus, proclamando o Evangelho não apenas com nossas palavras, mas com a nossa própria vida. Que estejamos sempre prontos para dar razão da esperança que há em nós, com mansidão e temor, sabendo que o tempo é curto e que nossa missão é urgente. Este é um chamado ao arrependimento, à vigilância e à fidelidade. Um chamado a abraçar a verdadeira vida em Cristo, que supera toda a enganação e idolatria deste mundo.
Que possamos responder a este chamado com corações abertos e vidas entregues, prontos para sermos usados por Deus para trazer luz onde há escuridão, esperança onde há desespero e amor onde há ódio. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.